Você já assistiu um anime que não é de terror, mas que mesmo assim te deixou com friozinho e aquela tensão? Pois é, tem umas obras que não foram feitas para dar medo, mas conseguem ser mais assustadoras do que muito anime de terror por aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os 10 animes mais assustadores que são assim, mas sem nem tentar. Bora lá? Vamos começar no top 10 com Mushishi. Esse anime é lindo, melancólico, cheio de paisagens naturais maravilhosas. Nele a gente acompanha um cara chamado Ginko numa jornada pelo Japão investigando umas criaturas místicas chamadas Mushi. Agora, não se engana com um clima calmo e a vibe contemplativa. Mesmo sendo todo poético e tranquilo, Mushishi tem momentos perturbadores. Tipo, do nada você se pega refletindo sobre a fragilidade da vida, o desconhecido, o sobrenatural. É aquele tipo de anime que te pega de surpresa, mexe com a sua cabeça e te deixa desconfortável. Não é um terror clássico, mas entrega uns bons sustos emocionais de respeito. Em nono lugar temos Sailor Moon. Sim, Sailor Moon. Pode parecer estranho colocar um anime de garotas mágicas nessa lista, mas quem assistiu mesmo sabe. Tem uns momentos que são de arrepiar. Apesar de toda a estética colorida, divertida, com muito glitter e varinha mágica, a verdade é que essa série tem vilões bem sombrios, umas cenas de pesadelos e até umas mortes pesadas pro público que era alvo na época. Esses momentos mais assustadores aparecem do nada e por isso que eles acabam impactando tanto. E quer saber? É isso que torna essa obra tão interessante e tão marcante. Em oitavo lugar temos Digimon. Quem viveu nos anos 2000 lembra de Digimon como uma aventura super legal, com crianças e monstrinhos digitais fofos. Mas, gente, Digimon tem umas paradas bem esquisitas escondidas ali, tá? Os Digimons, em vários momentos, têm uns designs que mais parecem saídos de um filme de terror e não para por aí. Tem um monte de personagem principal, dilemas existenciais, momentos de luto, e é assustador, porque ninguém espera isso de um anime voltado pro público infantil, né? Claro que eles não exageram. Ainda é um anime voltado para criança, mas em alguns momentos eles pesam real. Outro clássico que enganou muita gente foi Yu-Gi-Oh! A galera lembra mais das cartas, dos duelos e das frases tipo "você ativou minha armadilha", mas o começo dessa franquia, especialmente a tal temporada 0, era pesadíssimo. Tinha possessão, castigos sobrenaturais, armadilhas de vida ou morte, e os próprios monstros das cartas tinham uma vibe bem assustadora. Até nas versões mais leves, o anime sempre teve um pezinho no sombrio. É quase um tipo de jogo de vida ou morte com estética de brinquedo. Isso deixa tudo ainda mais estranho, no bom sentido. Agora, segura essa. Última turnê das meninas, parece calminho, parece fofinho. Tem duas garotinhas andando por um mundo pós-apocalíptico, mas aí você para e pensa, mas elas são as únicas sobreviventes no mundo? E é aí que bate o peso. É um anime silencioso, introspectivo, bonito e profundamente solitário. A solidão e o vazio desse mundo destruído é o que realmente assusta aqui. O medo não vem de monstros ou sangue, mas da sensação de estar sozinho no universo. É aquele tipo de anime que te dá um abraço e um soco ao mesmo tempo. Em quinto lugar temos Kakegurui, Kakegurui. Esse anime aqui é pura tensão psicológica. A história gira em torno da Yomeko Jabami, uma aluna nova em uma escola onde tudo, tipo tudo, é decidido com jogos e apostas absurdas. Não tem jumpscare, não tem monstros, mas o nível de loucura dos personagens e o quão longe eles vão nas apostas deixa qualquer pessoa inquieta. A Yumeko, com aquele olhar de prazer doentio no meio dos jogos, é mais assustadora que muito vilão por aí, tá? E é tipo ver um acidente acontecendo em câmera lenta, você simplesmente não consegue desviar o olhar. Quarto lugar, Z-Hero, e olha, esse aqui engana direitinho, tá? Parece mais um isekai genérico ali de primeiro, o cara é transportado pro outro mundo e pronto, aventura. Só que não. Z-Hero joga pesado, Subaru, o protagonista, ganha uma habilidade chamada Retorno pela Morte. Parece legal? Até parece,
aparece, mas isso significa que toda vez que ele morre, de formas horríveis, diga-se de passagem, ele volta pro tempo pra tentar de novo, carregando todos os traumas. E o anime faz questão de mostrar cada colapso emocional, cada morte brutal, cada desespero. O sofrimento psicológico é tão intenso que você termina cada episódio pensando, mano, isso aqui é tortura emocional. Em terceiro lugar, temos a lenda de Korra. E eu sei, a lenda de Korra é mais ocidental do que anime mesmo. Mas vamos combinar? Merece estar aqui. É a sequência de Avatar, a lenda de Aang. Só que muito mais densa e sombria. A cada temporada a coisa vai ficando mais pesada. Tem vilões que tiram poderes com a mente, assassinatos explícitos, temas como opressão, terrorismo e até depressão. Não é visualmente sombrio, mas é emocionalmente pesado. E é por isso mesmo que muita gente considera a série até mesmo melhor que a original. Segundo lugar, Fullmetal Alchemist. E esse aqui é unanimidade. Fullmetal Alchemist é sombrio desde o comecinho, né? Porque o anime já começa com uma tentativa dos meninos de ressuscitar a mãe e isso dá muito errado. E a partir daí é só ladeira abaixo. Tem mortes traumáticas, experiências humanas bizarras, sacrifícios, vilões assustadores, alômulos e tudo é muito real. Nada ali parece jogado só por drama, é tudo sentido, vivido. Não é um anime de terror, mas mexe com os medos bem humanos. Perda, sacrifício, culpa, não tem como sair ileso. E o topo da lista vai pra A Viagem de Chihiro. E essa obra-prima do Estúdio Ghibli é mágica sim, é linda, emocionante, cheia de simbolismos, mas é assustadora em vários momentos. A menina vê os pais virarem porcos, entra num mundo cheio de espíritos bizarros, trabalha pra uma bruxa sinistra e ainda enfrenta um espírito do rio que vomita poluição e gosma. É aquele tipo de história que se você viu quando era criança, provavelmente teve pesadelos depois. E se vê depois de adulto, com certeza também fica desconcentrado ali pelos temas mais profundos que são tratados nas entrelinhas. No fim das contas, esses animes mostram que os medos podem vir de qualquer lugar. Às vezes, o que mais assusta não é o que pula na tela, mas o que fica ecoando na nossa cabeça depois do episódio acabar. E aí, qual anime dessa lista te deu mais arrepios? Ou tem algum outro que você acha que deveria entrar aqui nesse ranking? Comenta aqui, porque eu tô curiosa pra saber. E claro, se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o like. E a gente se vê no próximo vídeo.